Olá, pessoal. Eu sou o professor Peterson, do Departamento de Fisioterapia do campus de Governador Valadares, da UFJF, e hoje estamos aqui no projeto Preceptoria em Evidência. Convidamos o professor Marcos Alex, um grande parceiro nosso. O professor Marcos Alex tem doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado pelo UFJF, é da área de odontologia, escreveu um livro sobre a Preceptoria, que é um manual de apoio ao desenvolvimento de competências para atuação de preceptores no SUS, um livro publicado agora, no ano de 2021, e a gente vem aqui trazer um projeto novo, que é uma atenção aos preceptores, para a formação desses atores relevantes para a formação na área da saúde, e chamando agora o professor Marcos Alex para compor aqui com a gente essa proposta, que várias reflexões o professor Marcos tem feito com vários parceiros ao longo do tempo. Então, Marcos, queria chamar você para entrar aqui. Hoje ele é docente da Universidade Federal Fluminense, no Instituto de Saúde de Nova Friburgo. E, Marcos, obrigado por estar aqui, participando desse projeto, que você, tem uma experiência já com esse assunto, e eu tenho certeza que vai contribuir muito para os cursos da área da saúde, de diferentes cursos aí espalhados pelo país. Então, Marcos, queria que você complementasse nessa apresentação e falasse um pouquinho dessas reflexões iniciais relacionadas com esse tema. Olá, pessoal. Olá, Peterson. É um prazer muito grande estar aqui contigo, né? Compartilhando um pouquinho desse campo do conhecimento que eu acho que é tão importante para nós, professores, né? E para os profissionais de saúde, que na verdade a gente ajuda a formar, falando um pouquinho dessa questão da valorização do preceptor dentro da formação acadêmica. Acho que é um tema extremamente relevante e acho que o nosso projeto, né, esse projeto que hoje a gente começa a pensar juntos, ele vem exatamente para responder um pouco, né, do que nós pensamos com relação a isso, o quanto a gente consegue perceber que isso é importante. Somos professores que trabalhamos diretamente com esses profissionais que acabam recebendo e acolhendo no serviço de saúde os nossos alunos. Então, é extremamente importante que a gente possa sistematizar um pouco do conhecimento e dessa prática. E isso, muitas vezes, a gente acaba vendo que não há um olhar atento exatamente a como preparar esse processo de aprendizagem que acontece no serviço de saúde, né? A gente está muito preocupado, nós docentes, muitas vezes os próprios profissionais muito envolvidos com a sua prática diária, a gente acaba não tendo tempo para ter um olhar mais atento com relação a essa preparação. Inclusive, o manual que você cita, que a gente acabou publicando esse ano pela EDUF, ele veio também, de uma certa forma, para responder um pouco dessa ansiedade que eu tinha, que os professores que me ajudaram a escrever os capítulos também tinham com relação a essa questão de como é que se dá esse aluno que vai para a rede de serviços, né? E às vezes essa rede de serviços não está nem preparada para poder receber esse aluno, e acaba que a unidade de ensino exige muito dessa rede, né? Que essa rede acaba sendo um espaço alternativo e adicional de aprendizagem, mas que muitas vezes não há um preparo para isso. Então, quando a gente vem com um projeto como esse, é exatamente para a gente poder trazer alguns elementos que possam fomentar essa nossa discussão. É óbvio que a gente não tem a pretensão de, na verdade, esgotar totalmente esse conteúdo, porque, inclusive, esse processo é um processo que se constitui, né, e se constrói diariamente. Né? Então, o manual mesmo, quando a gente escreveu, quando a gente conclui, no final dele a gente diz isso, olha, o que nós estamos colocando aqui são alguns elementos que a gente acha que serão importantes para qualificar essa atuação do preceptor, mas não se esgota aqui, porque, na verdade, essa construção ela é diária, né? E muitos dos preceptores, nós vamos falar um pouco desse contexto, né? Quem são esses preceptores? Né? Eles acabam imprimindo muito do que eles têm de conhecimento, das suas experiências, no cotidiano dessas práticas. Então, isso precisa ser considerado também. Então, o que eu quero dizer é que quando a gente vem com um projeto de preceptoria em evidência, é de valorização da preceptoria, mas não é para engessar essa preceptoria. Nós não estamos engessando, determinando normas para como vai funcionar, até porque os contextos são muito diferentes. Então, a gente traz ideias muito gerais, espinhas dorsais, vamos dizer assim,
para esse processo, né? E o projeto, então, ele busca, né, talvez o objetivo central seja exatamente o desenvolver essas habilidades e essas competências, né, e de que forma, na verdade, a gente poderia fazer isso de forma mais tranquila, que não seja ruim e nem traga um transtorno para o serviço de saúde e que seja satisfatório para a aprendizagem desse aluno, né? Nós estamos falando agora de uma outra modalidade de aprendizagem. E a gente começa essa discussão, nós vamos discutir isso em alguns módulos, em alguns encontros. A gente começa falando um pouquinho, né, dessa aprendizagem em serviço e como que a gente reconhece que o Sistema Único de Saúde ele pode ser um parceiro extremamente interessante, importante para essa formação. A gente começa abordando esse conteúdo, depois a gente vai avançando um pouquinho mais até a gente chegar de fato, como é que seria uma preparação mais adequada em função das distintas realidades que a gente tem para esse preceptor. Então, a gente vai passar um pouquinho no serviço, depois a gente vai falar um pouquinho em que a atenção primária se torna um campo bastante propício para isso. É claro que isso não se esgota na atenção primária, nós vamos falar disso também. Depois a gente vai ver um pouco quais são os dispositivos que a gente tem para isso, e aí a gente vem, então, falando quais são essas competências que um preceptor deveria adquirir para poder qualificar o processo de aprendizagem do aluno, né? Lembrando sempre que nós estamos falando de integração ensino-serviço, né? Comunidade, nós estamos falando de uma integração entre diferentes instituições. Isso é importante a gente deixar claro e não perder isso de vista, né? Porque em momento nenhum, mesmo que nós estejamos falando de uma preparação, nós queremos fazer com que uma instituição ela substitua a outra instituição. Não é isso que nós queremos, nem é isso que se pretende, né? Então, o que nós precisamos entender é que isso, de fato, prioriza cada instituição no seu espaço, mas com são próprias, com objetivos que são próprios, e que a gente vai tentar alinhar nesse projeto de preceptoria. Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho a respeito disso, né? E aí, pessoal, bom, para a gente, né? Nós precisamos resgatar para entender o porquê que a gente fala, por que é importante a gente falar de preceptoria, né? E quando a gente fala isso, né, sobretudo nós, eu, o professor Peterson, né, nós somos envolvidos numa instituição que se propõe a formar profissionais, né, preparar esses profissionais para o mercado de trabalho. Então a gente tem isso com esse ensino, né, esse é o nosso compromisso profissional enquanto professores, docentes, pesquisadores que somos, né? Então a gente precisa resgatar um pouco dessa ideia do ensino. Como é que isso foi na área da saúde ao longo de um tempo, né? Quais foram as mudanças que na verdade aconteceram, para a gente depois poder chegar a essa ideia do papel do preceptor e para poder entender aonde que a gente chega no serviço de saúde como sendo o campo de aprendizagem, né? Então a gente primeiro vai começar falando um pouco dessa ideia do ensino. Eu vou alinhar com vocês, isso tudo para a gente poder introduzir o tema, entender, então, bom, então é importante a gente falar de preceptor, né, de tutor, de professores, de supervisores, as diferentes denominações que tem, né, para ver o quanto que, na verdade, isso favorece a aprendizagem do aluno. E para eu poder falar, muitos, né, eu não teria tempo para isso, eu fiz algumas pontuações só para a gente poder dar sentido a essa questão do ensino. E o primeiro recorte disso, a gente entende que o ensino na área da saúde é muito grande de um relatório chamado Relatório Flexner, né, do início do século XIX, então bastante antigo, finalzinho do século XIX, na verdade, início do século XX, desculpe, na verdade, final do século XIX, início do século XX. Esse relatório Flexner, ele vem como uma proposta de um pesquisador da época, vamos dizer, um professor da época, um pensador da época, que era Flexner, que, na verdade, começou a se preocupar com os cursos de formação de graduação na área da saúde que começavam a surgir naquele momento. Esses cursos começaram a surgir na segunda metade do século XIX, né, de forma oficial, e a preocupação dele era com a qualidade desses cursos, né? O que, na verdade, diferenciava um curso de graduação da formação do prático que existia naquela época. Então, vamos imaginar, né, que como que as pessoas se tornavam médicas enquanto não se tinham cursos de graduação, como que elas se tornavam fisioterapeutas ou dentistas, né, nas suas infinitas áreas. Elas simplesmente reproduziam o que elas viam. Então, elas acompanhavam o prático, reproduziam, não tinham compromisso com ciência, com conhecimento, né? Então, essa era um pouco da preocupação de Flexner.
como que esses cursos que começavam a se formar, né, a serem implantados naquela época, reproduziriam o conhecimento científico. Então, ele fez uma análise de, acho que 140 cursos, me parece, na época, nos Estados Unidos, e ele identificou que daqueles 140 cursos, apenas uma minoria tinha um compromisso com ciência, com conhecimento científico, que começava a despontar naquela época a partir das descobertas bacteriológicas. Então, isso foi muito preocupante. Então, diante disso, o que ele fez? Ele criou um relatório propondo medidas que pudessem ajudar aqueles cursos. Como é que aqueles cursos deveriam ser cursos com qualidade. E aí isso foi muito importante porque isso inspirou, daí para frente, 100 anos de ensino na área da saúde, como que os cursos da saúde ensinariam os seus conteúdos. Então, esse relatório é extremamente importante. Ele define muitas características que, inclusive, são presentes hoje, no curso até hoje, né, nos cursos em que nós atuamos até hoje. Tamanha a força que, na verdade, isso teve, baseado muito na questão científica, né, era o que o relatório Flexner colocava. Paralelo a isso, o que aconteceu? Nós tivemos um outro pensador que começou a investigar não as unidades de ensino, mas como que os serviços de saúde se organizavam. Então, nós vamos contar duas histórias que começam a ocorrer em paralelo, mas que uma vai acabar influenciando a outra. É onde eu quero chegar com vocês para a gente poder introduzir o tema. Então, Dawson foi exatamente um pensador da época, do mesmo período que Flexner, um pouquinho depois, ele propõe um relatório também, em que ele se preocupava como é que o serviço de saúde se organizava para ser resolutivo. Então, nós estamos falando de coisas diferentes, né, das duas instituições diferentes. Eu estou falando de serviço de saúde e eu estou falando de áreas de ensino. E que elas começam a se desenvolver ao mesmo tempo sob perspectivas diferentes. O relatório Dawson, que é exatamente também um documento criado por Dawson, ele propunha uma forma dos serviços se organizarem, como eu estou mostrando aqui para vocês esse desenho que a gente vê aqui. Ele mostra um pouquinho da ideia nucleada de funcionamento de serviços de saúde. Então, foi o primeiro passo que foi dado na época para entender que os serviços de saúde eles deveriam se funcionar de forma complementar e integrada. Então, que devia ter alguns pontos de saúde que se comunicasse, que quando o paciente precisasse, né, se deslocar de um local para o outro, porque ali ele não conseguiu resolver o seu problema de saúde, ele teria um canal permanente para isso. Então, se preocupava muito com essa ideia da regionalização, que depois a gente vai conhecer no sistema de saúde, mas já se preocupava desde essa época, em que as diferentes unidades, que são esses pontos pretos que vocês estão vendo aqui nesse desenho, eles se comunicam. E isso é extremamente importante porque é essa comunicação de serviços de saúde que vai garantir resolutividade dos problemas para a população. Então, essa era a preocupação de Dawson. Então, percebam que aqui, gente, nós estamos falando, né, de preocupação de dois pensadores em olhares diferentes. Um olhando para o serviço de saúde, um olhando para a instituição formadora. Ok, mas o que com a outra? Bom, isso vai se encontrar num determinado momento da história. E aí, então, a gente começa, quando isso começa a se encontrar, é quando a gente começa a discutir integração ensino-serviço-comunidade, é quando a gente começa a discutir, então, papel de preceptor. Então, cada um desses relatórios traziam abordagens diferentes. O relatório Flexner, ele falava um pouquinho da abordagem no modelo de formação, que era ainda muito centrado na ideia de uma pessoa que sabe, que tem um conhecimento, que é o professor, né? E aí toda a área do ensino na área da saúde acompanha esse modelo em que o professor ele é o centro do conhecimento, ele que vai ensinar as pessoas, então começa a partir dali um ensino muito expositivo, pouco dialógico ainda, né? Porque o relatório Flex não tinha essa capacidade de diálogo ainda, porque queria-se normativamente determinar como os cursos deveriam funcionar e como os professores deveriam atuar. Então, essa abordagem era centrada no professor, e isso vai mudar depois, porque começa essa ideia da centralidade do ensino, não só no ambiente hospitalar, mas também no ambiente comunitário. Mas essa mudança ela vai acontecer um pouquinho mais à frente. Enquanto que, paralelo a isso, a abordagem que Dawson colocava para os serviços de saúde, ela era, na resolução dos problemas de saúde da população, o hospital como um centro irradiador desse cuidado em saúde, da atenção à saúde. A gente pensasse em tudo que a gente precisa de cuidado na área da saúde, em qualquer área que nós estejamos falando, é o hospital que vai nos fornecer. Então, isso traz uma ideia, né, muito centrada no hospital de todo o cuidado da saúde, na área da saúde. E isso veio até pouco tempo atrás, né? No nosso país, isso caminhou até a década de 1990. Né? Em 1990 que essa ideia começou a mudar. Então, isso permaneceu durante muito tempo. Então, duas coisas permaneceram nessa abordagem. Com Flexner, uma abordagem muito centrada no professor.
ela vai avançar depois para uma abordagem centrada na comunidade, porque eles vão começar a perceber que só o conhecimento do professor ele não vai ser capaz de formar o profissional que responda à necessidade da comunidade. Então, eu preciso buscar uma aprendizagem do meu aluno aonde o problema acontece. Então, é o primeiro sinal de que Flexner vai precisar fazer uma mudança. Essa abordagem, essa aprendizagem, ela também vai ter que acontecer em outro espaço. É dizendo, em outras palavras, o seguinte: não basta você colocar um aluno de medicina, né, de odontologia ou de fisioterapia dentro de uma sala de aula e você trazer o melhor conteúdo, né, científico do mundo, que era como Flexner, né, achava que as coisas acompanhariam, se esse aluno não vivenciou, se esse aluno não esteve em ambiente de prática, né? Então, era um pouco dessa mudança que Flexner vai trazer para nós. E no modelo assistencial do serviço de saúde, nós temos um serviço ainda muito centrado no hospital, mas Dawson já colocava essa importância também da comunidade. Quando ele trazia esse desenho aqui irradiado, que vocês estão vendo, o centro aqui, ele vai colocar como sendo um espaço comunitário, onde as pessoas chegariam para resolver os seus problemas de saúde e só iriam para os outros espaços, né, para outras unidades de saúde, se não conseguissem resolver o seu problema aqui. Vocês vão ver que isso é importante, porque a gente vai entender que isso vai definir um nível de atenção à saúde muito importante para nós, que é a chamada atenção primária. Tá? Então, isso já faz a gente entender, né? Introduzir o tema aqui. Precisamos comunicar, tudo precisa se comunicar. Então, o relatório Dawson vai começar a se comunicar com o relatório Flexner, nem que seja para poder contradizer em vários momentos alguns dos apontamentos e algumas das diretrizes do relatório Flexner. Então, o serviço e a aprendizagem na comunidade vai começar a se analisar um pouco para isso. Os cursos de graduação na área da saúde, eles vão começar a se sentir incomodados porque as pessoas vão ter que ter um espaço na comunidade para aprender, não só nos bancos acadêmicos. Agora, esse desconforto, pessoal, eu estou contando uma história de 100 anos, né? Isso não vai acontecer nesse momento inicial que eu falei para vocês, que foi início do século XX. Isso vai chegar lá no final do século XX, que essas coisas vão ficar mais materializadas. Mas então isso já me ajuda a entender isso, pessoal. Estamos avançando no ensino na área da saúde. E aí, então, a gente começa a falar de alguns outros aspectos que são extremamente importantes para poder entender. Bom, do que nós estamos falando, então? Primeiro, nós estamos falando que essa minha comunidade, né, que vai servir como elemento extremamente importante, né, para que o aluno que está em formação entenda como as coisas de fato acontecem, essa comunidade ela vai estar exatamente muito protegida por um sistema, no nosso caso do Brasil, por um sistema único de saúde. Né? Porque, politicamente, nós fizemos uma opção, né, na década de 90, de 1990, por um sistema que protegia integralmente a população. Nos anos anteriores, isso já vinha acontecendo também, só que nós não tínhamos um sistema de saúde que pudesse responder a tudo que o Dawson colocava. Então, percebam que a caminhada ela é concomitante, mas há um desenvolvimento diferente. Né? As instituições de ensino caminham de um jeito, mas as instituições de saúde caminham de um outro jeito. Então, quando chega somente na década de 1990, e aí assim, o serviço de saúde um pouco mais tardiamente, é que se percebe que o serviço de saúde também precisava mudar. E o mais interessante disso tudo, né, que aí começa-se a perceber que o modelo de formação em saúde que se tinha na época, ele era um modelo inadequado. Porque quando se percebeu que a comunidade precisava ser valorizada, o que nós tínhamos? Nós ainda tínhamos um modelo de formação baseado no relatório Flexner, que não permitia esse avanço para a comunidade. Então, é dizer assim, na prática, se vocês têm pais, mães, né, que são profissionais formados há mais tempo do que nós, né, de saúde, esses profissionais foram formados de um outro modelo, né, num modelo extremamente flexneriano, que a gente chama, né, com conhecimento muito fragmentado, muito centrado nas especialidades médicas, né, das quais surgiram muitas das nossas profissões, né, a minha profissão como dentista, como odontólogo, né, do professor Peterson como fisioterapeuta, surge exatamente de uma especialização da área médica, proposta pelo relatório Flexner, mas então muito centrado ainda nessa especialização e fragmentação do conhecimento, sem uma preocupação com, de fato, resolver os problemas da comunidade. E aí chega um determinado momento da história que a nossa população se vê com sistemas de saúde institucionalizados, implantados, como no nosso caso no Brasil, mas o sistema respondendo pouco aos problemas de saúde que a população tinha. Bom, e aí então começaram a se pensar, onde está o problema disso tudo? Poxa, o problema então talvez esteja no modelo assistencial que não é compatível com o modelo de formação. Eu estou formando um profissional para atuar num sistema de saúde, mas o meu sistema de saúde está funcionando de outra forma. Então eu estou
propondo, é como se você fizesse assim, bom, eu estou formando o meu médico para trabalhar na iniciativa privada, exclusivamente com os problemas que acontecem no consultório privado, mas o meu serviço de saúde está falando de problemas que acontecem no serviço público. Então, que são problemas diferentes. Então, percebam que eu estou formando um médico para uma realidade que não é a que o meu serviço de saúde está pedindo. O meu serviço de saúde começa a demandar, a partir da década de 1990, profissionais que estejam mais comprometidos com os problemas da comunidade, com os problemas coletivos de fato, e não com os problemas individuais. É claro que a gente abandona tudo do que, na verdade, o relatório Flexner veio trazendo? Não, de maneira nenhuma. O relatório Flexner e a formação baseada nisso foi extremamente importante para a questão científica dos cursos da área de graduação. Senão nós não teríamos hoje, inclusive, os espaços em que nós trabalhamos. Né? O espaço da UFJF, o espaço da UF que eu trabalho, são cursos que cientificamente foram constituídos e hoje orientados e sustentados exatamente por diretrizes que o MEC coloca para todos nós. Então, é importante, sim, só que o modelo ele foi inadequado num determinado momento. O modelo de formação não respondeu ao modelo assistencial. Então, essa mudança precisou acontecer. E aí, a mudança vem em cascata. Né? O que a gente começa a ver daí para frente é exatamente diferentes dispositivos que vão fazer com que cada vez mais a mudança na formação ela tenha que acontecer para poder se alinhar ao modelo assistencial, ou seja, o modelo que o serviço de saúde começa a orientar. Então, olha que bacana nessa história toda, gente. Nós estamos falando que, né, um profissional que começa a ser formado na área acadêmica, o serviço de saúde que vai absorver esse profissional, ele começa a ditar as regras para essa formação. Pô, mas é isso que aconteceu mesmo? É isso. É isso que aconteceu ao longo de 100 anos. Às vezes, a gente não vê muito isso explícito, né, pelos professores na área acadêmica, mas é o que a história conta para nós. Bom, e aí, então, toda mudança precisou acontecer. Que mudanças que são essas? Uma nova concepção pedagógica que surge, né? Então você precisa ter novas ferramentas pedagógicas para poder melhor preparar esse aluno, para que depois esse aluno seja um profissional competente na área e responda na área às necessidades da população. Como é que isso muda? Eu saio daquela proposta de flex, né, que era totalmente expositiva, que um professor chega, dá a sua aula, que não se comunica com o aluno, que não ouve as perspectivas do aluno, e muito menos o contexto que esse aluno vive, da aprendizagem desse aluno. Então isso muda, você não consegue trazer uma ideia de formar o aluno dentro da realidade que ele vai responder se você não consegue ouvir esse aluno. Então, essa concepção pedagógica muda, começa a surgir o que nós chamamos de problematização ao longo do processo. Então, a aprendizagem ela começa a ser significativa, começar a fazer sentido para o nosso aluno. Né? Peterson, fica à Marcos, eu vontade. entrei aqui porque é um assunto tão necessário, né? A gente está chamando essa proposta de preceptoria em evidência, mas é um tema extremamente relevante para os professores da área da saúde de uma forma geral, para os gestores também, porque o que eu vejo, às vezes, nós, professores, fizemos mestrado, doutorado em grandes centros, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, no Espírito Santo, e são cidades com uma alta complexidade tecnológica, né, que tem uma rede de saúde bem estruturada na medida do possível, e muitos dos nossos estudantes no interior do país vão trabalhar em cidades de 5, 10, 15 mil habitantes. E muitas vezes nas universidades públicas a gente quer ensinar ao estudante aquilo que a gente aprende em um grande centro, equipamentos de alta tecnologia, tudo bem, isso é importante. Porém, aquelas tecnologias leves, né, organização do serviço, atenção primária, às vezes não é tão valorizada e é o que mais emprega os profissionais da saúde. Né? É o SUS e a atenção primária. Então, esse assunto de a gente entender o contexto do sistema de saúde e do aluno é muito importante exatamente por isso. Porque não adianta a gente formar alguém que não vai chegar na sua realidade e não vai saber trabalhar, né? Porque aqui na universidade a gente pode estar trabalhando só coisas de alta tecnologia e ele vai aprender isso, mas não vai conseguir aplicar na realidade deles. E aí vem aquilo que você estava falando, né, desses modelos, dessas pesquisas, e a nossa formação foi muito nesse sentido de uma formação centrada no professor, né? Uma formação centrada na pesquisa, que é importante, a prática baseada em evidências,
mas é importante a formação baseada na realidade, né? Na rede de serviços, na diversificação do cenário de aprendizagem, do estudante conhecer a rede, né? Porque às vezes cada um fica na sua caixinha, né? Cada estágio, ele faz o estágio na atenção primária, o outro faz na especialidade, o outro vai para o hospital, e esses locais às vezes não se conversam, né? E é exatamente essa a proposta da gente ter essa preocupação com o preceptor para a gente conhecer a realidade dele, e a realidade dele está dentro de um contexto da rede, né? E a rede muitas vezes não é perfeita porque também não teve pessoas, pesquisadores, pensando em aprimorar a rede, o serviço, né? Então, eu acho que essa proposta nossa de trabalhar o preceptor, trabalhar a formação centrada no serviço, na rede de saúde, é exatamente para aquilo que vem, né, na sua fala inicial, de valorizar o preceptor que está sofrendo muitas vezes ali naquela realidade, e a gente vem somar uma soma para formar um estudante mais contextualizado, né? Isso aí, Peterson, assim, e eu acho que um dos motivos, Peterson, disso que você fala, né, assim, a gente ainda vê muito nos bancos acadêmicos, né, esse modelo, essa concepção pedagógica muito centrada no professor, né, que na verdade tem o seu mérito, obviamente, estudou para isso, né, é claro que isso não pode ser exclusivamente a forma de aprendizagem, né, mas muito se deve à ideia de que o Flex, né, quando ele colocava as especializações e as tecnologias de alta densidade, como você fala, né, como sendo exatamente o necessário para a formação, isso seduziu muito a área acadêmica. Então, as pessoas, os professores e os alunos, obviamente, né, se sentiram muito seduzidos exatamente com os procedimentos de alta tecnologia que a gente imagina, né, de alta densidade tecnológica, é o que todo mundo quer fazer. Então, isso seduz muito. Só que a questão há a sedução da tecnologia, mas muitas vezes, isso já comprovado, inclusive, através das pesquisas, a resolução dos problemas não está na tecnologia de alta densidade, ela está exatamente na tecnologia de baixa densidade, né? É a gente entender que eu preciso cuidar de uma forma abrangente, enquanto profissional generalista, da minha população, porque eu vou ter uma demanda muito maior desse perfil profissional do que, de fato, aquele profissional ultra especialista da história. Só que na área acadêmica a gente se deixou seduzir muito para isso, né? Então a gente quer muito isso, né? Valorizar muito aquilo que é uma tecnologia alta, e aí o aluno acaba vendo isso também como uma forma de se inspirar. Então, isso foi o que fez com que esse modelo da concepção pedagógica ele tenha demorado muito tempo para poder fazer essa mudança. Muito tempo. E as áreas também não aconteceram todas ao mesmo tempo, né? Não foi num determinado momento, chegou, bom, nós tivemos agora um modelo de saúde que é assim, então todos os cursos vão mudar. Cada curso ainda foi fazendo essa mudança aos poucos, né? A medicina fez em um tempo, né? A odontologia fez em outro tempo, a fisioterapia deve ter feito em um outro tempo também. E ainda hoje a gente vê uma dificuldade muito grande dos nossos pares, inclusive, também compreenderem isso, né? Até porque estão muito envolvidos nessa tecnologia de ponta. Então, essa é uma questão que ainda persiste, mas é uma questão que já deveria ter sido superada, porque o nosso sistema de saúde já aponta o contrário desse processo, né? É aquela questão, né, professor Marcos, é valorizar o simples, né, porque hoje mesmo eu estava debatendo um caso de um paciente em que a estudante desenvolveu um dispositivo para ele mudar de posição na cama dele. O que o paciente queria? O que o usuário queria? Ele não queria acordar a mãe dele à noite para mudar de posição, que ele fica incomodado, ficar numa só posição, e ele queria mudar de posição sozinho, com independência. E a estudante desenvolveu um mecanismo, uma corda simples para ele segurar e conseguir fazer aquele movimento sozinho. Ele atingiu a autonomia funcional para aquele objetivo dele. E ele já ficou extremamente satisfeito. E com uma coisa simples, colocar uma corda na cama e orientar ele como ele vai fazer o melhor movimento, com a melhor biomecânica para não depender da mãe, porque isso gera uma sobrecarga muito grande para os familiares. Então, a complexidade, às vezes, não é o mais indicado para muitas situações. E são medidas simples que têm um alto efeito, e às vezes isso não é valorizado, né? É um baixo custo e tem um efeito fantástico. Então, é isso que a gente tem que buscar, né? A valorização dessas medidas que
tem um grande impacto e que às vezes não tem o seu devido valor. Por isso que a gente tem que, né, mostrar esses resultados. E é importante, Peterson, esse exemplo que você diz, né? Porque assim, se nós ficarmos apegados à tecnologia, o que o profissional pensaria para esse caso que você está falando? Bom, eu ia precisar de uma alta tecnologia, não sei, um robô dessas situações que pudesse movimentar esse paciente no leito, na cama, né? E não, partiu exatamente de uma ideia extremamente simples, barata e resolutiva, né? Então, é isso que muitas vezes falta para nós docentes, né? E falta exatamente para os alunos também compreenderem. É o que você está falando, né? E aí a mudança que se propõe é essa mudança. A gente começar a perceber o que é o simples, o que é o básico. A população nossa precisa, gente, de cuidados básicos. A nossa população não precisa de transplante, a nossa população não precisa de câncer. Quer dizer, é claro, quando eu estou falando motivo, né? Se eu tenho 80% dos meus problemas na atenção básica, então esses 80% não são transplantes, né? Não é tratamento de câncer. É uma minoria da população. A população precisa de cuidados mais básicos. E é isso que nós precisamos responder enquanto centro de formação, né? Que é uma instituição de ensino. Preparar esse profissional para esse problema do dia a dia. E a inadequação que eu falava era exatamente o contrário. A gente queria formar o aluno, né, o profissional cada vez mais ultra especialista, ultra sofisticado, e a minha população carecendo de cordas para poder mudar as pessoas no leito, na cama, né? Então, assim, é um olhar coletivo, gente. Isso é um olhar coletivo da situação, né? Nós estamos falando de Brasil, obviamente, se nós estivéssemos falando de outro país, a gente está falando de um outro contexto, né? Mas nós estamos falando de Brasil, que a nossa população tem essa necessidade. Marcos, na fisioterapia, eu acho que cada profissão tem os seus exemplos, né? Na questão da fisioterapia, né, se a gente pensar nas quedas dos idosos, uma queda pode chegar a um custo hospitalar de 50 a 100 mil reais, uma simples queda. E esse custo é estimado só a internação hospitalar, porque se ele tem uma fratura, fica imobilizado, esse custo até aumenta muito mais, não vai ser só 100 mil reais uma internação hospitalar, tem todo o processo de reabilitação, uma órtese, uma prótese, um cuidador, que às vezes a pessoa fica imobilizada no leito. E, às vezes, a orientação de prevenção de quedas no domicílio são também extremamente simples, de baixo custo, né, que as pessoas deveriam aderir, porque uma queda é um alto impacto funcional, né, se tem uma fratura e tudo mais. Então, a simples orientação não tem o seu valor também, né, nesse modelo biomédico tradicional. Então, essa perspectiva biopsicossocial e esse trabalho nessa perspectiva que a gente quer buscar é exatamente para valorizar a prevenção, a promoção da saúde, e que isso não fique só no discurso, né? Que esses profissionais sejam valorizados pelo que eles estão fazendo. Seu microfone está desligado, professor Marcos. Voltei aqui. Com certeza, Peterson. Eu acho que esse que é o caminho. Esse, na verdade, é o desafio, né, que a gente tem enfrentado aí ao longo de um tempo. E é por isso que nós queremos falar de preparação de preceptor. Porque os preceptores nos ajudam a essa mudança, né, de concepção, de modelo. E isso, gente, traz não só uma resposta para o serviço de saúde, né, que é, na verdade, o que nós estamos falando, né, mas isso traz também o que nós chamamos de aprendizagem significativa. O que é isso? Né? O nosso aluno consegue ver o sentido daquilo que ele aprende. Porque uma coisa é o nosso aluno, né, ter uma aula magnífica teórica, né, que a gente possa dar de um professor de alta capacidade, né, dentro de uma sala de aula, e como o professor Peterson falou no início, não ver a aplicabilidade disso. Então, a aprendizagem ela só se torna significativa quando, de fato, o que você aprende se torna aplicável dentro da sua realidade. Então, isso também é muito importante, né? Eu saber que eu falar de um determinado assunto para o meu aluno, saber qual é o perfil e o contexto que o meu aluno vive, para entender se de fato aquilo que eu falo se enraiza, né, ou se ancora na realidade desse aluno. Então, é isso que é transformar a aprendizagem numa aprendizagem que nós chamamos de significativa. O aluno aprende melhor e o aluno fixa. Né? É como se você falasse de um determinado assunto citando um exemplo para o aluno. Né? Olha, eu vou te contar um caso assim, 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 assim. Eu tenho certeza que o aluno vai gravar aquele caso e ele não vai esquecer. E aquilo ajuda a fixar o conhecimento. Muito diferente de quando você traz um conhecimento eminentemente teórico, né, e quer que o aluno decore. Né? Então, isso assim, faz muito pouco sentido para o aluno. Então, já chegamos a essa conclusão também,
que a mudança de concepção pedagógica ela precisa acontecer nesse sentido. Eu preciso fazer com que o meu aluno aprenda aquilo que ele quer aprender. E como é que ele vai aprender o que ele quer aprender? Se eu tornar essa forma de aprendizagem dele uma forma motivacional, motivada por algum aspecto. Como é que eu motivo isso? Trazendo isso para a realidade da pessoa. Não só para o aluno, a gente vai falar disso para o preceptor também. Né? Não adianta eu chegar para o preceptor e falar uma coisa que está completamente fora da realidade dele, que ele não vai nem te dar ouvido. É natural, nós temos essa capacidade, né, de simplesmente filtrar aquilo que não nos interessa. E o nosso aluno é a mesma coisa. Então, a nossa aprendizagem ela precisa modificar. E aí entra exatamente essa questão do SUS. Por quê? Porque o SUS é o espaço que o aluno vê uma variedade infinita de problemas de saúde da população. Né? A gente aprende muito mais no serviço público de saúde do que no serviço privado, pessoal, qualquer que seja a área. Sabe por quê? Porque é lá no serviço público que está o seu Joãozinho, que é da classe D, E, e que vai estar a Dona Maria, que é da classe A também. Enquanto que no meu consultório privado, eu tenho uma seletividade desse meu paciente. Então vai estar lá meu paciente, a Dona Maria da classe A, B. Né? Então, a possibilidade de aprendizagem ela se torna muito maior quando a gente fala de um sistema de saúde que oferece isso para o aluno. Então, dentro desse contexto de tornar a aprendizagem significativa, o que nós estamos falando? Que nós temos um espaço que pode ser para o nosso aluno a ferramenta de aproximar a teoria com a prática e tornar, então, a aprendizagem significativa. E aí o SUS aparece exatamente com essa ideia de SUS Escola. Eu volto a falar disso um pouco mais à frente, né, mas só para já dar uma ideia geral para vocês, a gente já adiantando, né, essa discussão. Então, o SUS ele aparece exatamente como esse cenário. Isso foi percebido, né, quando o SUS foi implantado, que nós tínhamos agora um espaço muito fértil para a aprendizagem desse meu aluno, das diferentes ordens, seja um pequeno problema, né, que nós vamos lá na frente chamar de atenção básica, ou seja de um problema ultra sofisticado que nós vamos chamar lá na frente de atenção terciária. Mas isso acontece exatamente no SUS. Então ele começa, né, a sinalizar para nós isso, olha, eu preciso, o SUS, né, que eu digo. Ele sinaliza para a gente assim, ó, o meu profissional que está chegando no SUS, ele não está respondendo às necessidades que a população precisa, não. Precisamos mudar isso aí. Você que está me mandando o seu profissional para cá, que você está formando. Ok. E além dele sinalizar isso, ele fala para você o seguinte, olha, e eu tenho um espaço ótimo para você vir aprender comigo. Então vem aprender comigo. Vem aprender aqui, enquanto você é aluno, porque depois que você se formar, você já sabe exatamente quais são os problemas, qual é a rotina, o que acontece e como se resolve o problema. Então o SUS surge exatamente como esse campo de formação para nós. Né? E a partir disso, várias políticas, várias iniciativas foram indutoras desse processo, pessoal. Né? Porque, na verdade, quando se chega a essa ideia, as diferentes instituições que nós temos no nosso país, o Ministério da Saúde, que regula o sistema de saúde, o Ministério da Educação, né, que regula os cursos de formação, eles precisaram conversar. É aqui que eu falo que, né, aquela ideia do relatório Flexner começa de um lado, o Dawson começa do outro, ele se fala. E ele vai se falar exatamente nesse momento, em que essas instituições, com interesses diferentes, começam a pensar juntos e a falar assim, olha, nós temos que pensar juntos, senão a gente não resolve o problema da população. A população está tendo problema X e os centros de formação estão mandando profissionais com formação Y. Então nunca vai dar certo, né? Então a ideia é que, a partir disso, dessa interação entre ministérios, vamos dizer assim, né, num nível mais das macropolíticas, né, vários dispositivos foram sendo criados, que nós chamamos de políticas indutoras. Então, uma delas são as diretrizes curriculares. Né? O que são essas diretrizes? São normas e orientações, padronizações que Flexner já queria lá atrás, só que agora com um outro contexto. Né, orientando para todos os cursos de saúde, né, da área da saúde, que eles têm padrões a cumprir, currículos têm que ser cumpridos dessa forma, carga horária dessa forma, espaço de aprendizagem dessa forma. Então, isso vem induzir o quê? A essa formação no SUS, a usar o SUS, né, a buscar o SUS como um espaço de formação, uma escola de formação. E outros programas vão sendo criados. O ProMed foi um programa, né, para poder fazer essa mudança na grade, nas diretrizes curriculares do curso de medicina na época. O ProSaúde veio depois para fazer o mesmo papel do ProMed, só com outros cursos da área da saúde, com incentivo para poder fazer a mudança, assim como o PET Saúde, que é um programa de educação para o trabalho, que veio aproximar o aluno da graduação com esse preceptor que está lá no serviço. Ah, mas eles já estão juntos via estágio, né? A gente vai falar disso um pouco à frente. Ok, mas não basta estar juntos. É preciso que o estar juntos tenha uma sistematização. Então, o PET Saúde foi exatamente uma iniciativa nesse sentido.
E aí, então, a gente chega a essa ideia geral e global, gente, em termos de conceitos, que é extremamente importante quando a gente quer falar dessa aproximação entre instituição de ensino formador, né, instituição de ensino superior, qualquer que seja ela, pública ou privada, e serviço público de saúde e SUS, entendendo que a comunidade está onde? Nesse SUS, ou esse SUS está na comunidade, né? SUS e comunidade está completamente entrelaçado. Então, o conceito que se surge a partir disso é a ideia da integração ensino-serviço-comunidade, que definido pela professora Laura, né, ela vem falar que essa aprendizagem-serviço, né, esse SUS, né, levar o aluno para aprender esse SUS no formato de estágios é uma proposta, né, de tornar os problemas da realidade como objeto da aprendizagem desse aluno. Então, é o objeto da docência, é o objeto da produção do conhecimento que esse aluno traz, né, que vai se concretizar exatamente nessas práticas, onde as práticas de fato acontecem. Então, é levar o aluno a aprender no que nós chamamos, os autores chamam de um mundo do trabalho. O que é um mundo do trabalho? É um mundo diferente do mundo acadêmico. O mundo acadêmico é o mundo, né, das propostas científicas, da ciência, dos conhecimentos teóricos, que sustentam o quê? O mundo do trabalho, que é o mundo das práticas, da produção dos serviços, das ações, que acontece exatamente na vida das pessoas, onde as pessoas estão. Então, esse é o conceito, né, aonde a gente quer chegar, né? Integração ensino, serviço, comunidade. E aí, quando a gente fala desses modelos inadequados, eu ainda vou me permitir, né, fazer uma abordagem um pouquinho mais aprofundada disso, para vocês poderem entender. O professor Peterson já tinha falado para vocês a respeito do modelo biomédico, né, dessa lógica biomédica de produção da saúde. Né, e aí, quando a gente retoma um pouco esse conceito dos modelos inadequados, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que o meu modelo de formação, no século passado, ele não correspondia ao meu modelo do serviço de saúde, do que as pessoas, do cuidado e atenção à saúde que era prestado para a população. Então, num primeiro momento, isso de uma certa forma coincidiu. Esse primeiro momento que eu estou falando aqui é o finalzinho do século, 1800 e alguma coisa, 1900 e alguma coisa. Tá? Eu tinha uma educação médica que começou a ser inspirada pelo relatório Flexner, que falava da ciência, né, e da descoberta bacteriológica. E aí, como é que era a prática do profissional no serviço de saúde? Era uma prática que era baseada na descoberta bacteriológica, porque esse foi o momento que coincidiu que no mundo se descobriu um micro-organismo, que esse micro-organismo ele era gerador de diferentes causas do adoecimento das pessoas. Isso seduziu tanto o mundo, empolgou tanto o mundo da área da saúde, que o grande problema foi que aí todos os profissionais de saúde começaram a achar que todas as doenças elas eram bacteriológicas. E não eram, né, pessoal? A gente só foi conhecer isso depois. Mas nesse momento que eu tenho um modelo assistencial biomédico, ele predomina exatamente por esses profissionais que vão tratar todas as doenças a partir das causas orgânicas e a partir dos sintomas dessas doenças. Então, eu só trato quem tem sintoma. Quem não tem sintoma, o que eu entendo? Não está doente. Se não está doente, então eu não trato, né? Eu não cuido. E aí as escolas médicas começaram a formar profissionais para ter uma conduta dessa forma. É o que eu chamo de escola médica flexneriana. Vamos tratar só aquelas pessoas que te procurarem. Ok, então isso predominou aí ao longo dos próximos 50 anos, né, do início do século. Até 1950 a gente tinha uma ideia muito parecida com essa. E aí, modelo de formação e modelo assistencial, eles estavam caminhando no mesmo sentido. E começa-se a mudar quando se começa a perceber que nem todas as doenças têm uma causa bacteriológica. Né? E aí foi quando veio o advento do que hoje nós conhecemos como doenças crônicas. Né? As doenças crônicas não têm uma causa bacteriológica, mas por isso elas deixam de ser doenças? Não, não deixam de ser doenças. Elas só não têm uma causa que você consiga evidenciar, demonstrar microbiológica. Ok, então aí muda-se o modelo, né, assistencial e o modelo de interpretação, porque aí eu começo a perceber que se há, então, doenças que não têm causas bacteriológicas, que era o meu momento que determinava que as pessoas estavam doentes, então essa doença pode vir se arrastando há muito mais tempo e eu não sabia que as pessoas estavam doentes. Opa, se a pessoa não tinha sintoma e a pessoa está doente, então é isso que aí vem um novo modelo para poder explicar isso para a gente, o modelo da história natural da doença, que entende que a doença ela é uma história, é um processo, mas que ela começa muito antes da pessoa manifestar sintoma. Então, isso me faz uma ideia de que a formação desse novo profissional para atuar nesse modelo é uma educação médica que começa a valorizar esses aspectos anteriores dos sintomas, que é o que eu chamo de prevenção, né? Promoção de saúde, a gente vai discutir isso um pouco à frente.
Então, é essa a ideia. Só que os meus cursos da área da saúde, aonde que eles estavam centrados ainda? Aqui. Os cursos não fizeram essa mudança para cá, para a educação médica preventivista. Não na mesma escala que o modelo do serviço de saúde fez. Então, é aqui que começa a inadequação, nesse item 2 aqui. Eu avanço para o modelo da história natural da doença, mas eu ainda permaneço no modelo de escola médica flexneriana, sendo que o modelo de formação médica que deveria acompanhar esse modelo assistencial aqui é o modelo da educação preventivista. É quando você começa a discutir, mundo afora, prevenção das doenças. E aí é esse caso exatamente que o professor Peterson contou, né? É muito mais barato, tem um prognóstico muito mais favorável, né, para o serviço de saúde, para o próprio paciente, se eu consigo pegar um momento que a pessoa não está no avanço da doença. Até porque muitas doenças, quando as pessoas têm sintomas, é porque elas já estão exatamente no estágio muito avançado, né? E por fim, quando a gente ainda avança um pouquinho mais, né, num modelo, né, em que o nosso serviço de saúde começou a avançar e que veio inspirar o nosso SUS no nosso país, é a ideia dos determinantes sociais em saúde, né? É a ideia de que o adoecimento das pessoas, eles têm muitas vezes fatores que levam às causas, que expõem as pessoas ao risco de adoecimento, e aí a partir disso, então, que se desenvolvem as doenças. Então, olha que numa história de contar a doença das pessoas, eu saí do estágio mais avançado da pessoa doente, com sintoma, eu cheguei a uma ideia preventivista que eu posso cuidar da pessoa sem ela ainda ter sintoma, mas já está em risco do adoecimento, então eu posso evitar que isso aconteça. Ou eu posso chegar a uma ideia mais precoce ainda, com essa ideia de determinantes sociais, que é trabalhar o quê? Fatores sociais. Eu gosto muito de dar um exemplo quando a gente fala disso, porque eu acho que é muito fácil da gente entender, né? Quando a gente pega uma criança, né, quando o aluno vê numa unidade de saúde, o preceptor, uma criança que chega com diarreia, né, uma diarreia aguda, que já está há 3 dias, né, com a criança, né, e que precisa ser cuidada. Então, a primeira atitude do profissional de saúde vai ser tirar daquele quadro agudo, né? Então, é um paciente que já chegou com sintoma, ok? Então, eu tenho uma abordagem biomédica e medicamentosa. Eu vou tirar a criança daquela fase. Ok. Só isso vai resolver o problema? Não. Por que não? Porque eu não resolvi a causa do problema. Eu simplesmente tirei a criança da fase aguda da diarreia. Ok, então vamos tentar descobrir como que eu resolveria o problema? Aí eu tenho que investigar a história dessa criança. Poxa, mas por que essa criança adoeceu? Ah, bom, certamente se for virótica, né, se for por vírus essa diarreia, a criança teve contato com o vírus. Ok, isso é claro, a ciência mostra isso pra gente. Ou se não, se é uma bactéria, a criança teve contato com uma bactéria e acabou, então, sendo infectada por essa bactéria e desenvolveu diarreia. Ok, tudo isso está claro, a ciência me mostra isso. Eu resolvo o problema se eu administrar um antibiótico para essa criança, né? Ou uma reidratação oral no caso de virose, somente? Não, eu vou resolver um problema agudo dessa criança. Mas eu não resolvi o problema da criança, né? Por quê? Porque eu não vi onde estão os fatores que estão condicionando a isso. Para eu poder saber isso, aí eu tenho que ver, bom, aonde que essa criança se contaminou? Como é que é a alimentação dessa criança? Ela tem acesso à água encanada? Então, esses fatores que a gente desconsidera, que a gente não acha importante, são os fatores que levam a essa ideia do adoecimento. E aí, se eu conseguir, então, identificar, bom, essa criança é uma criança que fica na creche e ela toma água da creche, que é uma água de poço, e que muito provavelmente essa água está contaminada. Opa, então eu cheguei no X da questão. Aí sim eu vou conseguir resolver o problema dessa criança. Mas para eu chegar nisso, olha o que eu caminhei. Eu saí de uma ideia somente de sintomas microbiológica, passei para uma ideia de somente prevenir, de saber se é vírus ou se é bactéria, o que previne, e chego à ideia de trabalhar com fatores sociais que predispuseram isso. É claro, para a criança já está doente, gente, só me resta, nesse momento, tirar da fase aguda e não permitir que ela volte a adoecer. Mas na concepção geral da doença, eu fiz uma trajetória, uma caminhada. Então, essa é a trajetória que o modelo assistencial faz, né? Os modelos que explicam o adoecimento das pessoas. Mas nem sempre essa é a trajetória, pelo menos não ao mesmo tempo que a educação médica. Quando eu falo educação médica, eu estou falando da educação de saúde como um todo. Não é o momento que a educação médica caminhou junto, né? Porque ainda se predomina muito da raiz flexneriana. E a medicina preventiva, né? É o que nós chamamos de educação médica preventivista, ela já deveria ter sido alcançada há muito tempo para resolver problemas como esse da diarreia que eu estou falando para vocês. E mais ainda, uma história mais avançada quando eu falo exatamente desse contexto social, é falar de uma educação médica baseada na vigilância em saúde. E aí essa vigilância em saúde, ela acontece aonde? Na comunidade.
É lá que eu vou fazer vigilância em saúde. Então, esse modelo inadequado, pessoal, assim, eu me dei o trabalho de explorar um pouco mais, porque ele é importante para entender o porquê que a gente está falando de aprendizagem no SUS. É porque aqui está o problema, onde eu preciso levar o meu aluno para aprender. Porque aí o meu aluno, aprendendo isso dessa forma, né, com o auxílio desse preceptor, o que vai acontecer com esse meu aluno? Ele vai ser o profissional, ele vai ser o preceptor depois, quando ele formar, que já vai ter uma abordagem diferente. Então, isso é extremamente importante, falar desse modelo assistencial, dessa inadequação. Né? As concepções pedagógicas, elas vêm atreladas a isso, muito naquela ideia que eu falei para vocês da aprendizagem significativa. Né? A aprendizagem significativa é você mudar a relação entre o professor e o aluno. E aí a gente vai pegar esse gancho quando a gente estiver falando do preceptor, porque é mudar essa relação do preceptor com o aluno. Tá? Nós vamos propor, né, uma medida de que essa relação entre educador e educando, independente de quem seja o educador no processo da aprendizagem, ela tem que ser motivacional. Ela tem que gerar significados para essa pessoa. Além disso, entendendo que nós estamos falando de um conceito de aprendizagem que se chama andragogia. Andragogia é quando a gente está falando de aprendizagem, métodos de aprendizagem, de alguma forma, para adultos. E quando eu falo de estudante de graduação, eu não estou falando de pedagogia. Eu não estou falando que eu vou ensinar para ele como eu ensino com uma criança, né, que estuda no ensino fundamental. Porque essa criança do ensino fundamental é o que nós chamamos, né, o que os autores chamam de uma tábua rasa. Ela tem pouquíssima vivência, ela traz pouquíssima experiência. Diferente da andragogia, eu estou falando com adultos, né, jovens adultos, 17, 18 anos, que têm uma trajetória. Então, o desafio é fazer com que essa trajetória que ele traz sirva para poder tornar a aprendizagem significativa. Então, o que eu preciso ensinar para o meu aluno, né, ou que o preceptor vai precisar ensinar para o seu estagiário, é exatamente aquilo que faça sentido na vida que ele tem, de 17, 18 anos. Então, é a experiência acumulada que se tem e que não se descaracteriza. Diferente da pedagogia. A andragogia traz exatamente uma ideia de experiência acumulada. E a experiência acumulada, ela tem um efeito positivo e um efeito negativo. O positivo é porque ela vai ajudar muitas vezes na compreensão dos conceitos que os professores ou os preceptores levam para os estudantes. Então, esse é o ponto positivo. Mas tem um ponto negativo na história. Ela vai refutar qualquer coisa, né? Ela vai rejeitar qualquer coisa que seja conhecimento que não faça parte da realidade dela. Então, é dizer em outras palavras que o jovem adulto, ele aprende quando quer. Ele aprende quando e como quer. Então, não adianta eu achar que eu vou sentar um jovem desse e depositar uma série de conhecimentos na cabeça dele e achar que ele vai aprender. Uma coisa não é sinônimo da outra. Né? Ensinar nesse contexto da andragogia nem sempre vai ser sinônimo de aprender. E o que a gente quer é isso, né? Fazer com que essas situações elas estejam interligadas. O esforço do ensino, né? Ele precisa ser compensado pela aprendizagem satisfatória. Bom, e aí, essa experiência acumulada que ele traz, ele só vai sentir incentivo para poder aprender se você diversificar esse cenário de aprendizagem para ele. Então, é por isso que qualquer aprendizagem que eu faça fora da minha sala de aula, ela é muito mais significativa para quem ouve. Eu estou diversificando o processo da aprendizagem desse meu aluno. Então, eu não preciso nem dizer para vocês que quando a gente leva um estudante de graduação para uma unidade de saúde para aprender, né, o aproveitamento dele na unidade ele vai ser infinitamente maior do que dentro de uma sala de aula teórica. Porque nós estamos falando de andragogia, nós estamos falando de pessoas adultas, né, que já têm exatamente uma rejeição natural àquilo que não a motiva. Então, eu preciso entender isso, né? Quando eu falo de alunos, de estudantes de graduação, adultos. E hoje ainda tem uma característica, eu não sei se acontece muito nas turmas, né, que o professor Peterson tem trabalhado, mas a gente vê hoje perfis de alunos, inclusive, mais velhos, né? Perfil de alunos que já têm uma idade maior do que a gente via no passado. A gente já vê muitos alunos hoje já com uma experiência pessoas que vêm de outro curso. Hoje a gente tem visto muito aluno que fez um curso que vem para outro curso, então já tem uma trajetória. Para esse aluno, então, se você não diversifica o cenário de aprendizagem, a aprendizagem para esse aluno vai ser enfadonha. Né? Então é isso que nós precisamos estar atentos, né? Quando a gente quer falar de concepção pedagógica. E, por fim, valorizar essa aprendizagem. Porque quando você leva o aluno para uma prática, você está valorizando o aprender fazendo. E já está comprovado isso, essa pirâmidezinha que traz aqui do lado, que eu trago para vocês
de Glasser, ela fala da porcentagem da aprendizagem, da capacidade de aprendizagem, de cada forma de aprendizagem que a gente tenha. Então, vem me mostrando que só a retenção do conhecimento, né, quando eu só vejo um assunto, ela é de 10%. Né? Opa, gente, desculpa. A rejeição, a aprendizagem do aluno, quando ele vê e atua, quando a gente chega cá embaixo, ela é potencializada, olha, quase 100%. Então, a pirâmide me mostra isso. Foi um estudo que foi feito com as pessoas, comparando, né, os cenários de aprendizagem dessas pessoas com a capacidade de retenção do conteúdo. E viu-se, então, que quanto mais diversificado for, quanto mais ativo for o método de aprendizagem, maior é a retenção do conhecimento. Então, não preciso dizer para vocês o quanto que estágio supervisionado ele é importante, o quanto ele é relevante para a aprendizagem de um aluno. E isso é extremamente importante, porque é o que o papel, o que o preceptor vai conduzir. Né? O que ele conduz é essa etapa extremamente importante para o aluno. Muitas vezes o aluno sai, talvez, não sei se com o Peter isso aconteceu isso, eu me lembro muito dos meus estágios. Eu me lembro muito mais dos meus estágios do que, na verdade, o que eu aprendi em sala de aula, enquanto aula teórica. Eu me formei há 30 anos atrás. Né? Me lembro das restaurações, das primeiras extrações que eu fiz, tudo isso no meu estágio. Lembro das primeiras clínicas, lembro pouquíssimo das minhas aulas teóricas. Aliás, tem alguns professores que eu já nem me lembro mais. Então é isso, é natural, é do ser humano. Né? A nossa capacidade de retenção está muito ligada exatamente à atividade dessa aprendizagem. Por isso que é extremamente importante a gente falar dessa aprendizagem de estágio, por isso que é importante a gente falar exatamente desse papel do preceptor. Né? E essas concepções pedagógicas, elas começam a mudar e a trazer para nós essa ideia de que você vai formar o aluno numa dimensão biopsicossocial do processo de saúde e doença. Né? O professor Peterson já falou aqui agora. O que é isso? É valorizar aspectos subjetivos e coletivos do adoecimento das pessoas, e não só a doença em si. Né? Porque a doença em si, né, quando o paciente já chega com uma doença instalada, né, e que na área da saúde a gente aprende muito técnicas, né, eu tenho uma técnica própria para cuidar daquela doença. Ok, é isso que eu aprendo. Mas isso por si só não é a garantia de resolver o problema das pessoas, né? Como a gente falou da história da diarreia. Então, formar na dimensão psicossocial é entender no contexto. É onde o contexto acontece, é onde a doença aparece, o porquê que ela apareceu. Eu vou entender aquele contexto. Então é isso, diversificar cenário, aprendizagem no SUS, ele me leva a isso, a essa dimensão. Né? E quando a gente fala de dimensão biopsicossocial, é porque nós estamos avançando naquela ideia do modelo assistencial. Eu estou com uma compreensão da doença que não é só orgânica, né? É biopsicossocial. O adoecimento ele é fruto de desordens biológicas, mas também psicológicas e também sociais. Então, para eu poder compreender isso, eu preciso levar as pessoas para saber onde isso acontece. Né? Então, esse é um caráter, né, dessa mudança, é formar exatamente no contexto onde os problemas surgem, então é entender que aquele senhor que chega para uma consulta para você na unidade, ele traz um pouco da vida dele quando ele entra no seu consultório. Né? Você não esquece isso lá para trás. E se você está onde ele mora, no território dele, você vai compreender isso melhor. Né? Se ele fala para você que ele é uma pessoa que está desempregada, né, que está passando por uma série de condições, se você conhece esse território, você vai entender o que ele está falando. Se não, se é simplesmente um paciente que chega, te procura, e que você nunca viu, você não entende esse contexto. Então, quando você fala de aprendizagem no SUS, o SUS permite isso, porque vai te colocar num espaço que tem território. Né? Bom, e aí, então, para finalizar, formar no contexto do aprender fazendo. É isso que é importante. Né? Então, esse é o modelo de formação em saúde, né, com cenários diversificados, que a gente precisa incorporar nas nossas práticas de formação. E essa aprendizagem em serviços de saúde, gente, essa formação profissional, entender esse SUS como escola, muito do que a gente já falou, né, ele com o tempo, de um tempo para cá, ele veio ganhar um incentivo muito grande, que é uma normatização de como deva acontecer essa relação, essa integração ensino-serviço-comunidade através dos contratos organizativos. Eu trouxe simplesmente para poder ilustrar essa etapa, mas assim, o importante é só entender que isso é uma ferramenta para poder ajudar a consolidar essa parceria, porque assim, nós estamos falando de diferentes instituições, serviços de saúde tem um objetivo, instituição de ensino tem outro. Só que agora nós estamos falando que isso está trabalhando de forma integrada, mas preservando seus objetivos iniciais.
Então, para isso, é preciso ter uma sistematização, uma padronização. E esses contratos organizativos, eles vêm exatamente para substituir muitos dos convênios. Eu trago uma abordagem dessa ideia, né, do contrato organizativo de ação pública em saúde, que são os COAPs, né, em ensino-saúde, que são os COAPs, diferente um pouquinho do COAPs inicial, que falava somente do serviço, não falava do ensino, né, mas o segundo COAPs, que é esse que vocês veem aqui embaixo, né, de 2013, ele já é um contrato para falar somente de ensino-saúde, para falar como que isso tem que acontecer, e ele vem trazendo todas as pistas. E dentre as pistas a serem seguidas lá, ele vem falando dos termos de convênio que precisam ser estabelecidos, mas fundamentalmente, ele fala de uma coisa que é extremamente importante, que é esse item aqui, ó, estágio supervisionado. Os termos de convênio, nós já sempre tivemos, desde a ideia da diversificação do cenário, de adotar o SUS como escola de formação, a gente já vem nessa ideia de colocar o aluno na rede de serviços, né? Mas o estágio supervisionado, ele ganha uma relevância muito grande nos COAPs, porque os COAPs, eles vêm exatamente para favorecer como que esse estágio vai acontecer. Porque não é muito simples, né? A gente aproximar duas instituições tão diferentes. E, assim, com gestão diferente, né? Uma gestão da rede de serviços que está relacionado com o secretário de saúde e de uma gestão da unidade de ensino que está relacionado lá com os diretores, coordenadores de cursos das disciplinas, né? Então, integrar isso não é muito simples, é preciso sentar para negociar. E aí, dentro das possibilidades, como que isso vai se operacionalizar. Então, isso é uma parte muito sensível dessa integração. Como que eu sento com a rede de serviço para poder organizar como os meus alunos vão fazer estágios. E aí, dentro desses meus estágios, uma vez organizado, eu vou começar a discutir o papel desses meus preceptores. Mas eu primeiro preciso ter isso organizado. Então, os municípios e as instituições de ensino já avançaram muito nessa discussão dos COAPs, né? Isso não é uma coisa recente, desde 2014, na verdade, vem se discutindo e se amadurecendo esses contratos organizativos, mas é porque se você não tem esse contrato organizativo, você não vai conseguir viabilizar uma integração ensino-serviço de qualidade. Uma vez que você tem o contrato é dizer assim, olha, a responsabilidade da instituição de ensino vai ser essa, essa, essa. A responsabilidade da prefeitura vai ser essa, essa, essa. Então, o professor Peterson, por exemplo, que é professor de estágio num curso de fisioterapia, né, ele, num COAPS, ele vai ter definido lá todos os interesses dele enquanto professor, que ele acha que sejam interessantes a serem respeitados e considerados na hora que ele for colocar o aluno de fisioterapia para poder fazer esse estágio. Isso vai estar no contrato. Ele vai assumir as responsabilidades enquanto instituição de ensino e a instituição, o serviço, a rede SUS, via secretário de saúde ou seus auxiliares, vai assumir quais são as suas responsabilidades. Ok, colocamos isso no papel, né, todo mundo concorda com tudo, assinamos, né, homologamos, então eu tenho um contrato já estabelecido, não vamos precisar mais ficar discutindo, porque se você não tem esse contrato, a cada vez, a cada momento que você precisa inserir aluno, você vai precisar sentar com esses secretários e esses atores, negociarem essa aprendizagem no serviço, né? Uma vez que a gente já viu que essa aprendizagem ela precisa fazer parte de todo o processo. Eu não falei para vocês, mas lembrando que quando a gente teve as diretrizes curriculares, que foi indutor desse processo, ela definiu que essa aprendizagem de serviço tem que acontecer em 100% dos cursos na área da saúde no território brasileiro. Então, não tem curso mais que possa, por conta de toda essa importância que eu estou dizendo para vocês, escolher não fazer, né? Então, pelas diretrizes, o MEC, então, cobra exatamente dos cursos. Então, o COAPS é exatamente essa ferramenta. Tá? No manual, a gente fala um pouquinho mais detalhado desse COAPS e algumas outras iniciativas que eu trago aqui no âmbito do COAPS, que vai, na verdade, servir exatamente para poder favorecer o processo, não só dos estágios, a articulação das iniciativas, né? É o Programa de Melhoria da Qualidade do Acesso, que foi o PEMAC, que foi um instrumento que, na verdade, as redes têm para poder avaliar a qualidade dos seus serviços. Então, a gente imagina que serviço público não tem qualidade? Tem sim, tem monitoramento para isso. Isso é extremamente importante, porque quando você insere um aluno em aprendizagem numa unidade que tem, né, uma avaliação da qualidade, a aprendizagem desse aluno vai ser potencializada, porque ele está numa unidade de referência, né? E quando você tem outros programas indutores que a gente falou, isso também vai favorecer todo o processo, tá? E aí, esses contratos, então, esses COAPs, eles passam a ser firmados com esses objetivos que nós estamos falando, ordenar as vagas, né?
do aluno do curso da área da saúde na estrutura do SUS, não só da medicina, né, mas de qualquer curso, garantia de cenários de práticas para a aprendizagem desses alunos, né, criação de comitê para poder acompanhar todo esse processo, pactuação entre as duas instituições e a formalização da integração ensino-serviço. A ideia do COAPS, ela fecha bem essa ideia do que nós começamos a discutir desde as diretrizes curriculares, início dos anos 2000, essa forma de integração ensino-serviço para que o nosso aluno pudesse estar inserido no SUS. Das políticas indutoras, então, nós já falamos das diretrizes curriculares, que padronizam um pouco. Essas diretrizes curriculares, pessoal, elas são, na verdade, a linha mestra hoje de orientação de todos os cursos de graduação na área da saúde. Todos os cursos têm as suas diretrizes que precisam ser seguidas. E o MEC depois avalia, monitora, na verdade, periodicamente, se os cursos estão cumprindo essas diretrizes curriculares. Né? A odontologia, que é o curso, por exemplo, que eu trabalho, nós tivemos novas diretrizes curriculares aprovadas agora, em 2021. Né? Ela entrou em vigor agora em agosto desse ano. Nós tínhamos um documento que orientava os cursos de graduação em odontologia, que era de 2002. Então, foram quase 20 anos aí para criar novos documentos, né? Para ver o quanto que se evoluiu de lá para cá. E cada curso tem as suas diretrizes orientando, então, esse processo. Em cada uma dessas diretrizes está falando como que o curso de graduação tem que se inserir no SUS. Eu não conheço todas, obviamente, né? Eu atuo no curso de medicina e no curso da odontologia, então eu conheço as duas. E as duas diretrizes, elas contemplam integralmente o SUS. É importante, interessante, até quando você pega a diretriz curricular da medicina ou da odonto, você hoje vê que todos os itens que estão lá, as dimensões dessas diretrizes são as dimensões do SUS. Não era assim nas outras, né, gente? Isso foi um avanço para entender o quanto que essa interação ela já ficou tão fortalecida que hoje não tem como não formar um aluno, né, dessas duas áreas que não seja atuar no SUS. A começar que as diretrizes ela fala de 3 dimensões: gestão da saúde, educação à saúde, atenção à saúde. Só. As diretrizes curriculares só falam disso. E aí, então, todo curso de graduação hoje tem que falar disso. E essas 3 dimensões são as 3 dimensões da onde? Do SUS. Então, para vocês perceberem o quanto que essas políticas, eu já acho que nem são mais indutoras, né? Elas agora já estão tão ligadas, né? Elas já induziram a tal ponto que hoje em dia essa integração ela já está muito alicerçada pelas diretrizes curriculares. Mas, além disso, nós tivemos algumas iniciativas interministeriais que a gente já falou, que são alguns programas de fomento. Esses programas de fomento, eles têm a característica de trazer alguns incentivos financeiros para que essa integração possa acontecer. Eu tive a oportunidade de vivenciar alguns deles ao longo da minha trajetória profissional, enquanto professor, professor de estágio, e locais que, na verdade, nós tínhamos esses dispositivos, isso gerava um cenário muito favorável para essa integração, porque valorizava exatamente o preceptor. Porque cada uma dessas iniciativas, elas vinham com um recurso financeiro. Muitas vezes nem era um recurso financeiro para passar dinheiro para o preceptor, não é isso, né? Isso é uma dos aspectos da valorização. Mas melhorando o ambiente para esse preceptor trabalhar, trazendo recursos e condições tecnológicas para esse preceptor poder trabalhar, trazendo formação para esse preceptor poder trabalhar. Então, isso tudo foram incentivos que esses programas trouxeram. E visavam o quê? Essa integração, né? Cada vez melhor entre as instituições de ensino e a rede SUS. E aí, para a gente poder concluir um pouco desse bloco inicial, né, que nós estamos falando, né, a pergunta, né, a gente já tem essa ideia do SUS, né, ajudando na formação acadêmica, né, da integração ensino-serviço-comunidade, né, resultando numa atenção à saúde mais resolutiva, né, mas eu queria terminar esse primeiro bloco, né, de reflexão, perguntando, no SUS, eu já entendo que o SUS tem essa característica, essa capacidade, né, de absorção. Mas onde inserir esse aluno no SUS? Né? Em que espaço do SUS? O SUS é uma rede, né, de assistencial extremamente complexa, com muitas iniciativas de ações e serviços de saúde. Existe um espaço propício, né? Então, para a gente poder passar à frente, eu gostaria de colocar essa reflexão. Aonde inserir? Aonde que seria o melhor espaço dentro do SUS? Eu sei que o SUS é o espaço, né? Nós já vimos pela reflexão que a gente fez, que é um espaço de aprendizagem. Mas onde trabalhar com esse aluno, né? E aí, assim, um pouco das referências que a gente trouxe para esse primeiro bloco de discussão. Eu queria chamar o professor Peterson de novo para a gente poder encerrar essa primeira etapa.
Obrigado aí, professor Marcos. O assunto é mais do que necessário, né? Porque se a gente pensar que os preceptores, esses profissionais se formaram antes das diretrizes curriculares, e mesmo aqueles que formaram depois das diretrizes curriculares, são profissionais que estavam com aqueles currículos ainda antigos, ou com o início de uma implantação de diretrizes novas, né? Então, esse processo, apesar de a gente já ter quase 20 anos de diretrizes curriculares, a discussão já tem um tempo, muitos dos preceptores foram formados em currículos antes das diretrizes e os que se formaram depois estavam em processo de discussão, de novos projetos pedagógicos, e mesmo com as diretrizes, com os projetos atuais, a gente percebe até mesmo docentes que ainda têm essa visão biomédica tradicional. Então, é um assunto que eu acho que é muito necessário, porque para a gente conseguir esse alinhamento, né, Marcos? Porque não adianta a gente ter a diretriz curricular, o projeto pedagógico, aí a gente coloca o aluno com o preceptor que está com a visão ainda não tão inserida nesse contexto. A gente quer valorizar, mas só que às vezes ele não está nem entendendo o que está acontecendo naquele processo de formação, né? É onde a gente quer chegar. Então, quando a gente tem a clareza de onde a gente quer chegar, o docente, o estudante, o preceptor, o gestor de serviço, eu acho que facilita muito o processo de formação e fica bom para todo mundo, né? Então, quero te agradecer aí demais aí por essa Imagina. explicação, para aprofundar, né, e trazer essas reflexões para a gente, porque é um assunto que para mim é urgente, que a gente vai precisar trabalhar bastante com os nossos colegas, com os profissionais, com os gestores do SUS. Professor Peterson, eu que agradeço aí, né, essa parceria ótima, essa sua fala final, né, do despreparo, de uma certa forma, não intencional do preceptor, é um despreparo de formação. E o que eu quis trazer hoje é um pouco disso, né, dessa reflexão conceitual, né, da atuação do preceptor, que precisa estar moldada por reflexões mais atuais, né? Isso é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. A gente vê muito profissional no serviço hoje. Eu já passei por muitas situações como essa, de um profissional que foi formado há um tempo atrás e que ele conserva, que na verdade, obviamente, é o que todos nós conservamos, né? Aquilo que a gente aprendeu na nossa faculdade, no nosso período de graduação, né? E que quando chega hoje numa realidade completamente diferente, que você tem uma proposta nova, ele acaba não se encaixando, né? Não se encaixa pela deficiência da atualização desse conhecimento. Até nem é porque é uma questão de perfil, não. Isso eu acho que é um outro aspecto, né? É porque não teve o conhecimento que pudesse atualizá-lo, né? Então, ainda trabalha muito numa lógica biomédica do processo, e sendo que tudo já avançou, né? Então, a gente vem com uma proposta para o aluno, e aí quando o aluno chega numa rede de serviços, isso é muito complicado, porque aí ele vai para a rede para poder aprimorar o seu conhecimento, e aí ele vê uma coisa completamente diferente. Então, esse é o grande desafio, né, de alinhar o nosso trabalho, né, enquanto professor, supervisor de estágio, com os nossos preceptores. Porque se nós não estivermos falando a mesma língua, isso vai dar conflito no aluno. Né? É o aluno que chega para a gente e fala: professor, mas nós chegamos lá, o profissional que nos recebeu falou que não existe nada disso, que não é dessa forma. Né? E aí parece que a gente está falando coisa do outro mundo, né? Então, não tem como, gente. Nós precisamos estar muito alinhados, né? Então, a ideia desse projeto é exatamente a gente alinhar um pouco disso. Vamos ter dificuldades aí? Vamos, né? Vamos ouvir de muitos preceptores as dificuldades que eles têm no processo de trabalho deles. Nós vamos discutir isso lá à frente, né? Nos outros blocos. Esse primeiro momento era um momento conceitual para a gente entender o porquê desse processo, tá? Obrigado, Peterson, por toda a paciência aí. Ok, professor Marcos, encerramos aqui então esse primeiro bloco e outras conversas estão por vir. Um abraço, pessoal.